Oi, galera! Está no ar o podcast Psicopedagogia em Foco, um novo olhar sobre a aprendizagem. Hoje nós trouxemos a psicopedagoga Carla Custódio para falarmos sobre a importância da atuação do psicopedagogo na sociedade moderna. Por favor. Oi, pessoal, eu sou a psicopedagoga Carla Custódio. Tenho alguns anos de experiência nessa área, praticamente quase 12 anos eu atuo nas escolas e em outros espaços sociais, juntamente com aprendizes de diversas faixas etárias, e estou aqui para contribuir a minha experiência enquanto profissional e partilhar junto com vocês. Bom, Carla, vimos que a psicopedagogia nos permite refletir sobre diversos fatores ligados à aprendizagem humana. Nesse sentido, o que o psicopedagogo do mundo moderno precisa ter claro em sua linha de atuação? Eu posso destacar que ele precisa ter um novo olhar social. Atualmente, nós que somos psicopedagogos, nós temos que ter esse olhar de uma maneira integral sobre o nosso sujeito aprendente, olhar na sua totalidade. Nós precisamos observar todo o meio que cerca o sujeito aprendente, que é assim que a gente costuma usar o termo, com relação a crianças, adolescentes, idosos, adultos, quaisquer que sejam as pessoas que estejam em situação de aprendizagem humana. Nós precisamos também ter muita sensibilidade para que a gente possa captar e considerar as relações significativas, ou seja, nós precisamos considerar as relações que o sujeito aprendente ele busca no meio onde ele interage. E dentro dessa perspectiva, nós vamos entender quais são as necessidades sociais que o sujeito aprendente ele precisa para a sua autorrealização. De que forma a psicopedagogia se torna uma ciência social e como ela enxerga o sujeito aprendente? Ela se torna uma ciência social porque, como eu já introduzi na pergunta anterior, ela tem uma visão diferenciada sobre o sujeito aprendente. Nós vamos investigar como esse sujeito, na linha familiar, nos demais espaços coletivos no qual ele faça parte. E, de certa maneira, nós estaremos contribuindo para que esse sujeito aprendente, ele se sinta valorizado e sinta-se parte desse meio social. Eu gosto sempre de destacar que o trabalho do psicopedagogo, ele precisa ser terapêutico para tratar diferentes distúrbios de aprendizagens ou diferentes dificuldades de aprendizagens ou mesmo relações interpessoais ou problemas emocionais, e também podemos trabalhar de maneira preventiva, utilizando diversas ferramentas junto ao sujeito aprendiz. Por exemplo, nós poderemos usar diversos mecanismos para prevenir uma série de problemas sociais que existem no mundo moderno, ou, se não for a prevenção, nós poderemos amenizar diferentes situações sociais em que o aprendiz ele se sente fora desse contexto, ele não se sente parte. Então, nós temos que ter esse olhar terapêutico e esse olhar preventivo. Quais fatores sociais são estudados nessa área? Dentre os fatores sociais, nós costumamos dizer que o nosso foco de trabalho são as instituições coletivas. Então, qual é o nosso principal foco de trabalho? A escola, a família, as diferentes relações que existem entre o sujeito e esse espaço social, e diversas outras instituições que também podem ser alvo de estudo ou de intervenção, como dentro de empresas, em fábricas, em hospitais, em ONGs e etc. Qualquer espaço social, ele pode necessitar de uma medida de intervenção que o psicopedagogo poderá contribuir eficazmente. Bom, vocês como psicopedagogos são profissionais que enxergam o ser humano na sua totalidade. Nesse contexto, quais as competências pessoais ele precisa ter? Como você bem destacou, o psicopedagogo ele precisa ter esse olhar multidimensional, olhar o sujeito aprendente em toda a sua totalidade humana.
Se o aprendiz está com um comportamento diferente na escola ou na família, isso pode ser reflexo das relações que ele está vivendo em um determinado espaço social. Então, nós precisamos ter a empatia para nos colocar no lugar do sujeito aprendente. Nós precisamos ouvir, sentir e procurar investigar o porquê desse aluno ter esse comportamento, ou esse sujeito aprendente, ou essa determinada pessoa. O segundo ponto é a ética. O nosso trabalho exige que tenhamos ética, principalmente com relação aos aprendentes que têm transtornos de aprendizagens, e ética com relação a todos os possíveis casos que nós iremos receber. E como eu sempre gosto de destacar, cada caso é um caso, cada caso necessita de uma intervenção. Outro ponto importante é o psicopedagogo ser um excelente ouvinte. O primeiro passo do diagnóstico é esse, saber ouvir. Ouvir o sujeito aprendente para que ele se sinta valorizado. Ouvir a família para que a família possa sentir em você, psicopedagogo, uma ponte, uma esperança. Equilíbrio emocional. Nós precisamos saber lidar com os problemas do mundo moderno. Nós temos aí uma demanda social enorme com relação a bullying, uso de drogas e diferentes problemas sociais que nós vamos encontrar na escola, ansiedade, problemas emocionais que afetam diretamente no espaço escolar. Hoje nós temos um índice muito elevado de aprendizes que se envolvem com drogas, aprendizes em situação de vulnerabilidade econômica. E um passo importantíssimo é o comprometimento com a causa. Nós precisamos colaborar para que esse sujeito aprendente ele cresça dentro dessa questão da aprendizagem humana. Nós somos aquele profissional que vai enxergar além daquela dificuldade. Nós vamos enxergar a capacidade, o potencial de cada sujeito aprendente. Carla, você poderia me falar como este profissional ele pode intervir nas organizações sociais? Como eu já expliquei em algumas situações, o psicopedagogo ele pode intervir junto à criança, junto ao adolescente, ao adulto, ao idoso, em diferentes faixas etárias e dentro de diferentes grupos sociais. Mas eu destaco as relações intra- e interpessoais. Nós poderemos trabalhar todas essas relações significativas dentro desses espaços coletivos. Nós vamos ser um elo importantíssimo entre o aprendiz e a escola, entre o aprendiz e sua família, entre o aprendiz e o seu local de trabalho, entre o aprendiz e a determinada área da saúde, porque nós também poderemos ter como espaço um hospital ou um núcleo diferenciado da saúde, onde a gente possa contribuir com o engrandecimento pessoal das pessoas, dos sujeitos aprendentes. E hoje nós vivenciamos essa demanda. O mundo moderno ele está nos mostrando que cada vez mais existe um número de pessoas com ansiedade, com fobias, com síndrome do pânico. Então, nós poderemos trabalhar todas essas questões emocionais, principalmente o resgate da autoestima do aprendente. Dos problemas sociais encontrados hoje na escola ou até nas demais instituições sociais, quais você destacaria com maior ênfase? Eu gostaria de destacar as relações socioafetivas. Infelizmente, quando nós vamos realizar as intervenções, principalmente dentro do espaço escolar, nós vamos observar que os sujeitos aprendentes, hoje em dia, eles têm muita dificuldade com relação às suas emoções. Infelizmente, o lado afetivo, ele está sendo prejudicado, porque muitos desses aprendentes, eles não têm o apoio da família. Então, é um grande desafio lidar com as relações socioafetivas e com as habilidades socioemocionais. Porque quando o sujeito aprendente
ele tem essas habilidades socioemocionais afetadas, é sinal de que isso vai trazer resquícios para o resto da sua vida. Então, nós poderemos intervir e fazer com que o sujeito aprendente ele acredite no seu potencial, acredite em si mesmo, acredite que pode superar todos e quaisquer problemas que ele conseguir enfrentar. A importância da habilidade emocional é essa. É tornar o aprendente capaz de se autorreconhecer e acreditar em si mesmo. Obrigada pela participação de todos vocês. Até o próximo podcast. E obrigada, Carla Custódio, por tudo. Eu que agradeço e gostaria de destacar para vocês que a psicopedagogia social é um meio de inserção social. Nós vamos contribuir para que aquele ser cognoscente se sinta parte do meio. É um meio realmente de inserção onde o aprendiz, ele exercita a sua cidadania. E de alguma forma nós poderemos contribuir para a melhoria da vida de muitos aprendizes. Psicopedagogia transforma vidas e vidas transformam o mundo.